Olá pessoal, tudo bem? Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero deixar para vocês aqui uma breve reflexão falando a respeito da chamada de Moisés, né? Eu estou lendo esses dias aqui alguns textos bíblicos, lendo o livro de Gênesis, agora entrando aqui no livro de Êxodo. E nos primeiros capítulos aqui a gente vê a chamada do Moisés para poder fazer a obra de Deus, né? E quando Deus fala com Moisés, um pouco antes, né, do capítulo 3 de Êxodo, onde Deus faz o chamado dele, aqui diz que no finalzinho do capítulo 2, né, diz que o povo de Israel clamou a Deus porque não estava aguentando mais a servidão no Egito, né, ser escravo no Egito, sofrer no Egito. E no verso 7, né, no capítulo 13 aqui, Deus aparece a Moisés no meio da sarça ardente e e Moisés fica impressionado e começa ali um diálogo entre Deus e ele. E no verso 7 aqui do capítulo 3, Deus diz o seguinte: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar, né, do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, dos heveus, dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E aí Deus fala com Moisés, né, que quer enviá-lo e tal para poder salvar o povo. Mas o foco aqui é sobre justamente essa questão. Tenho esse verso 7 que diz: Tenho visto a aflição do meu povo. Assim como Deus ele estava atento, gente, ao sofrimento do povo de Israel, que estava lá no Egito sendo castigado, escravizado, né, e eram muito humilhados mesmo. Aqui diz, né, que eles foram obrigados a construir cidades no Egito, cara, fazendo trabalho escravo. Eles ficaram lá em torno de 400 anos e, a princípio, quando José do Egito, né, José, ele se tornou famoso no Egito e tal, eles eram respeitados. Só que à medida que os anos foram passando, passou séculos, e aquele faraó que conhecia José morreu, passou as gerações, e até que levantou-se um rei que não conhecia os filhos de Israel. Então, a Bíblia diz que eles se multiplicaram muito, né? Desceram para lá pouco, acho que em torno de 70 pessoas que desceram, né? E quando eles saíram eram em torno de 3 milhões de pessoas. Você imagina só. Diz que eles se multiplicavam cada dia mais, os egípcios começaram a temer eles. Então falou, esse pessoal está crescendo demais aqui no nosso meio, vamos escravizar eles, porque assim a gente não vai deixar que eles se revoltem contra nós. E assim foi durante muito tempo, até que o povo começou a sentir tanto que eles começaram a clamar a Deus, e a Bíblia fala que o clamor deles chegou até Deus, né? E assim, então assim, né? Assim como Deus ele estava atento, gente, ao sofrimento daquele povo lá no deserto, lá no Egito, né, melhor dizendo, ele também conhece as aflições de todos nós, né? De todos aqueles que servem a Ele. Ele ouve quando o clamor daqueles que estão sendo oprimidos, e em tais ocasiões, né, os santos, né, as pessoas que servem a Deus, precisam clamar a Deus para que Ele intervenha, né, com misericórdia em seu favor. Que a nossa opressão provenha das circunstâncias, das pessoas, de Satanás, do pecado do mundo, o consolo, graça e ajuda de Deus são plenamente suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. No tempo certo, Deus nos dará livramento. Então, a gente precisa entender isso. Que, né, Deus ele conhece todas as nossas dificuldades, conhece os nossos problemas, nossas lutas aí que temos na vida, e olha que não são poucas, né? São várias, que aparecem todos os dias. Mas se a gente buscar a Deus em oração, dobrar o nosso joelho, Ele vai se lembrar de nós, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai dar a saída para nós aí. A Bíblia depois, né, se você for ler aqui o livro de Êxodo, você vai ver que Deus tirou eles do Egito, e tem ali uma passagem tremenda, né, que fala da travessia do Mar Vermelho. Deus abriu o mar no meio certo, o povo conseguiu passar com pés enxutos, e depois os egípcios que foram perseguir o povo de Deus, eles foram todos
mortos ali, porque Deus fechou o mar em cima deles e eles morreram todos afogados. Então, assim, foi tremendo aquilo ali. E fora isso, tem muita coisa bacana que Deus fez com esse povo de Israel, desde essa época que eles estavam no Egito, tanto na vida de Moisés também, né, que se você for ler sobre ele, Moisés lá no Egito, ele cometeu um assassinato. E ele achou que ele ia ajudar o povo dele dessa maneira. Ele foi e matou um homem num dia, no dia seguinte ele queria intervir numa briga, e alguém disse, olha, você quer me matar como você matou o egípcio ontem? E a Bíblia fala que ele escondeu numa terra distante dali durante muitos anos. Virou pastor de ovelha e, né, esqueceu daquela ciência tudo, de tudo aquilo que ele sabia. E quando ele já está lá com certa idade, Deus chama ele do meio da sarça ardente, tem esse diálogo e fala, olha, eu quero que você vá e liberte o meu povo da terra do Egito. E aí ele diz a Deus, Senhor, mas eu não posso porque eu sou homem que tem dificuldade para falar, eu não tenho capacidade. E ele começou a dar um monte de desculpa para Deus ali, né? Então, assim, provando que ele havia mudado completamente. O homem que chegou ao ponto de cometer um assassinato foi considerado na Bíblia como um dos homens mais mansos que já existiu. Então, assim, Deus ele pode mudar a vida de uma pessoa, ele pode mudar também o caráter de um homem, de uma mulher, mas no tempo de Deus, gente, as coisas acontecem no tempo de Deus. Moisés teve que ficar 40 anos no meio do mato, cuidando de animal, cuidando de bicho, e quando Deus chamou ele, lá no início ele estava, né? Eu tô pronto para quebrar o pau, para matar, para picar e para fazer não sei o que. O que for preciso eu vou fazer para poder tirar meu povo desse sofrimento. E Deus permitiu que ele fosse descoberto ali e ele fugiu. Passou 40 anos, Deus chamou ele de novo. Senhor, quem sou eu? Eu não estou pronto. Manda outro no meu lugar. Eu não sou para isso. E aí Deus fala, agora sim, agora você está pronto. Sabe por que disso, irmãos? Porque quando a gente reconhece que a capacidade não está em nós, Deus ele vai fazer através da nossa vida. Agora, quando a gente vai cheio de si mesmo para poder fazer determinada coisa, a tendência é a gente começar a achar que nós, pela nossa própria força ou capacidade, é que estamos fazendo. E aí a gente esquece de Deus, que é o mais importante. E sem Ele, nada do que nós fizermos vai adiante. Mais cedo ou mais tarde vai vir a ruína. Então, quando a gente faz na dependência total e completa de Deus, a coisa tende a funcionar, tende a dar certo. Você posso ficar com essa palavra aí? Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu.